Mateus capítulo 23, nós iremos ler apenas os versos 27 e 28. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, mortos e cheios de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que traz instrução a nós, que mesmo tendo sido escrita, Deus, há séculos, encontra, Deus, um encaixe perfeito nas nossas vidas, na cultura a qual nós vivemos e no nosso contexto. Nós rogamos que o Senhor fale conosco, Deus, através da exposição da Tua palavra, neste momento em que estaremos debruçados sobre o texto, que o Senhor traga a nossa mente cativa ao Senhor e que o Senhor mesmo traga as aplicações, Deus, necessárias para que sejamos mais parecidos com o Senhor e menos parecidos com o mundo. Que Deus, cada vez mais o novo homem possa nascer em nós e o velho homem seja mortificado na cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi me passado aqui para meditarmos, ou falarmos sobre o tema tirando a máscara, ou tirando as máscaras. E eu lembro que logo que o JP me passou esse tema, quase que de imediato me veio as muitas falas do Senhor Jesus a esse grupo, o chamado grupo dos escribas e fariseus, Se existe um grupo, galera, que de fato usava máscaras, estes, aqui, melhor, isso, obrigado. Estes eram os escribas e fariseus. Mas o que isso tem a ver com os nossos dias, o que esse tema tem a ver com os nossos dias? Tem tudo a ver, Nós vivemos na era do fake news. Sim ou não? Na era do fake news. Vivemos na era do engano, na era da mentira, na era do cabelo de mentira, do corpo de mentira, do jogo de videogame de mentira, pirateado, Na era das camisas de futebol e dos tênis, que não... É tão impressionante que a mentira está se profissionalizando, porque você dá uma caminhada ali no centro de São Paulo, e você tem o pirata, que é o pirata mesmo, que é assim, o pirata da Nike custa, sei lá, R$10 ou R$15, mas tem a réplica. E o que é a réplica? A réplica é uma mentira mais bem contada. A réplica é uma mentira mais convincente. Continua sendo pirata do mesmo jeito, mas o indivíduo ainda tem a audácia de lhe cobrar R$60, porque segundo ele é um pirata mais bem feito, sabe? Isso vale para tudo, Isso vale para tudo. Na era e na geração do selfie, nós vivemos num mundo onde as pessoas, se mostram ser aquilo que elas não são. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de eu ter amigo no Facebook e você encontra a pessoa e você diz, não é ela. Não pode ser. Não pode ser. Por quê? Porque aquilo lá é um teatro, É quase que é como que se todo mundo, virou modelo e ele vende a capa dele, Então ele se produz e tal e tira aquela... E eu não sei se você já chegou a ver, parar para ver alguém tirando um selfie. É um negócio tão forçado às vezes, Devido àquele sorriso, aí acabou a foto ali. Nós vivemos nessa geração, galera, que usa máscaras. Usa máscaras para... mostrar em termos de aparência aquilo que elas não são, na verdade. Usa máscara para mostrar ter aquilo que ela não tem. E usa máscaras, talvez estas sejam as piores, e são estas que eu quero me deter aqui nessa noite,
para demonstrar ser aquilo que elas não são. Não são. E todos nós vivemos isso. E talvez essa idade que nós estamos, permita-me colocar junto de vocês, que não tem muito tempo, que eu tinha 17 anos, tá? Quando a gente é mais novo um pouco, talvez nós sejamos mais tentados a isso ainda, né? Porque é uma fase onde nós estamos conquistando coisas, né? De um modo geral. E dentre essas coisas que nós estamos conquistando, estamos tentando conquistar também o nosso espaço. Fazer o nosso nome, estamos buscando popularidade, notoriedade. O mundo dos youtubers que eu diga, né? Hoje em dia existe curso para ser youtuber, é impressionante, né? Vocês sabiam disso? Tem curso para ser youtuber. Você quer ser um youtuber famoso, vai lá, tem curso já para isso. Eu só não consigo entender porque o indivíduo que dá o curso, ele é um falido no YouTube. Eu nunca faria um curso com um indivíduo, porque ele não é um youtuber famoso, né? Mas ele dá curso de como ser um, né? Todo mundo quer se mostrar um pouco, né? Todo mundo quer aparecer um pouco. E assim eram um pouco os escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, em resumo, é o seguinte: mentalize os crentes da época, tá? O povo de Deus, aqueles que serviam a Deus. Como Jesus Cristo ainda não tinha surgido, né? Não tinha vindo, o Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A Bíblia não era essa que você tem aí, né? Era a Torá, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que inclusive aquele seguido pelos judeus até hoje. E existiam grupos, não dá para, seria um contrassenso, um anacronismo, né? Comparar esses grupos que existiam na época com as denominações que existem hoje. Mas dando um salto gigantesco na história, guardadas as devidas proporções, para você entender, existiam grupos dentro do judaísmo, certo? Que seguiam de forma mais rigorosa, outros que eram mais abertos. E dentre esses grupos mais rigorosos, né, mais exigentes com o cumprimento da lei, estavam os escribas e fariseus. Os escribas, diga-se de passagem, eram aqueles responsáveis por fazer cópias da lei, né? Porque hoje em dia você vai na Conde Sazedas, não vá na Conde Sazedas, não é de Deus aquele negócio. Sobretudo aqueles indivíduos que ficam vendendo DVD pirata, que dá vontade de você exortar ele e mandar ele tomar vergonha na cara. Mas enfim, e o que é que acontece então? Você vai numa livraria qualquer e você compra uma Bíblia, né? Hoje em dia você tem R$10, R$7 você compra uma Bíblia, né? Esse período era um período de uma tradição oral das Escrituras. Então mentalize o que é o indivíduo ter conhecimento das Escrituras apenas de ouvir. O pai decorava e tinha conhecimento daquilo e passava para o filho, e era esse período da chamada tradição oral, né? Que inclusive é um termo que talvez você já tenha ouvido na escola, que é um termo muito usado na história também. A história, de um modo geral, trabalha muito com a tradição oral, né? Aquela tradição que não é passada através de livros, mas é passada através do discurso, de pai para filho, de geração em geração. Era assim nesse período. Os escribas e fariseus faziam parte desse grupo. E eles eram extremamente zelosos e rigorosos com a lei. Além das muitas leis deixadas por Deus, os escribas e fariseus fizeram as suas próprias, de como fazer e não fazer certas coisas, sobretudo em relação a usos e costumes. Os escribas eram extremamente atenciosos e zelosos com tudo isso. Então, por exemplo, havia lei de como lavar as mãos e que procedimento ter antes de comer. Lembram daquela cena dos escribas e fariseus criticando a Jesus e os discípulos porque eles foram comer sem lavar as mãos? E isso, não olhe não lavar as mãos como uma questão de educação apenas, certo? Não era, a interpretação dele não era essa aqui não. A ideia é que, ao não lavar as mãos e sentar à mesa para comer, eles estavam pecando fazendo isso. Já pensou se a gente fosse condenar com pecado quem vai comer sem lavar a mão? Misericórdia. Ou vai dormir sem escovar os dentes? E um monte de gente disciplinada na igreja, né? Os escribas e fariseus eram muito rigorosos com relação a isso. Mas o grande problema e a grande crítica de Jesus aos escribas e fariseus não era pelo rigor de cumprir certas coisas, mas sim pela falta de rigor ao viver
a verdadeira vida com Deus. Veja, o nosso texto, Jesus se volta para os escribas e fariseus, né? Se você manter a sua Bíblia aberta aí, você vai ver que existem outros ai de vós aí, né? Que antecedem o verso 27. Mas que, em resumo, o que o Senhor Jesus está dizendo a estes homens era o seguinte, é que eles eram muito preocupados com a aparência, eles eram muito preocupados com o exterior, eles eram muito preocupados com aquilo que as pessoas iam ver, eram muito preocupados com o julgamento dos homens e das pessoas acerca deles, mas pouco estavam preocupados com o seu interior, com o coração. A partir do verso 5 de Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: e quando orares, não sejais como hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem o quê? Vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê secretamente te recompensará publicamente. Esses caras gostavam de ibope. Eles gostavam de chamar a atenção. Para eles, quanto mais curtidas eles recebessem, sabe, naquilo que eles faziam, eles achavam que era a melhor maravilha do mundo. Não importa se a cena, a fotografia ou o que está sendo mostrado não é verdade. Não importa, o que importa é a notoriedade. O que importa é a fama, é a visão que eles teriam. E Jesus se volta para eles e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa é a primeira mensagem que você deve gravar e levar para casa. Não seja hipócrita. Mas o que é um hipócrita, pastor? Eu não sei se você sabe disso, mas esse período, né, que antecede a chegada de Cristo e, sobretudo, todo este primeiro século e os primeiros anos deste século, dessa chamada era cristã, né? Então você mentaliza que nós estamos no século 21 e aqui nós estamos nos remontando ao século I, ao século I. É um período de efervescência de muitas coisas que hoje são muito comuns na nossa geração. É aqui que nasce a filosofia, é aqui que se desenvolve a matemática, é aqui que nasce a poesia, e é aqui que se desenvolve o teatro, a dramaturgia. Não era incomum, no período de Jesus, montarem palanques em praças ou em locais de uma aglomeração muito grande de pessoas e artistas se apresentarem ali, palhaços se apresentarem. E é bem interessante como isso tem ligação com o tema de hoje, né? Porque isso era muito feito também através de máscaras. As máscaras, inclusive, você já deve ter visto isso na internet ou em alguma peça teatral, alguma coisa do tipo, máscaras com diferentes expressões e etc. Isso era muito usado nesse período. E sabe como era o nome desse indivíduo que se apresentava nos palcos? Hipócrita. Essa palavra hipócrita hoje, né, no nosso contexto, tem esse sentido, né, pejorativo, né? Mas na época de Jesus, não necessariamente. Na época de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo aqui a eles: olhe, ai de vós, escribas e fariseus, atores. Tem algum ator aí? Isso não é um insulto aos atores não, tá? Mas era isso que Jesus estava querendo dizer. O hipócrita era alguém que demonstrava ser algo que ele não é. Aquilo não passava de dramaturgia. A gente sabe que o indivíduo é um bom ator, né? Quando a gente passa a ter raiva da figura, né, do ator por causa de um personagem que ele fez. Sim ou não? Né, para os noveleiros de plantão aí, ou para os viciados em séries, que hoje a gente está trocando a novela pela série, né? Então, assim, por exemplo, né,
sei lá, eu não vou me arriscar aqui a dizer o nome de um vilão, porque pode ser que eu seja meio ultrapassado, citando, né? Mas enfim, pense em um vilão aí, ou alguém que você de repente, por mais que seja apenas no momento que você está assistindo ali, você fica, meu Deus, que vontade de matar esse indivíduo. É ou não é? Mas é interessante isso, né? É quando nós trocamos, né, a figura do ator pela figura do personagem. Isso quer dizer, no mínimo, que o personagem é muito bom, né, quando ele faz isso. Alguns, inclusive, não sei se vocês sabem disso, mas reza a lenda, né, que um dos maiores vilões, né, mais amados e odiados, né, que é o Coringa, né, interpretado por aquele ator que eu não vou lembrar o nome, o qual, inclusive, se suicidou, ao que tudo indica, é justamente por essa ideia, né, dele incorporar demais o personagem. O personagem era, de fato, é um personagem muito emblemático, né, muito carregado, muito pesado, de fato. Esse era o hipócrita. É interessante que já vi filmes, né, e relatos de palhaços, né, que têm vidas infelizes, solitários, mas ele é um indivíduo que faz todo mundo rir, né? Ou então, por exemplo, nós temos casos assim no Brasil, inclusive, né, de indivíduos que... Quer ver um exemplo aqui? Como é o nome daquele ator que fez Agostinho Carrara? Como é o nome dele? Alguém? Não? Pedro Cardoso. A galera mais nova não tem a mínima noção aí do que eu estou falando. Mas todo mundo sabe, Agostinho, lembra a Grande Família? Alguém? Não? Vocês não assistiam esse negócio, né? Estamos ficando velho, cara. Enfim, é um grande comediante que nós temos no Brasil. Mas eu não sei se você já teve, quem conhece, já teve a oportunidade de ver uma entrevista daquele indivíduo. Rapaz, ele é extremamente arrogante, chato, intolerante. Por quê? Porque aquilo ali é só um teatro. Ele faz todo mundo rir, mas aquilo não passa de uma profissão. Agora, pegou tudo isso aí, beleza. Era disso que Jesus estava chamando esses indivíduos. Olha, vocês são atores. Toda essa devoção que vocês dizem ter, todo esse cuidado com a lei que vocês dizem ter, na verdade isso aí não passa de um teatro. Por isso vocês são hipócritas. E aí ele faz uma outra comparação que, ao meu ver, é uma das mais pesadas que Jesus faz. Ele diz assim, olha, vocês são como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de morte e de toda imundícia. Quem aqui já foi num cemitério bonito assim, um cemitério bonito, assim, aquele lugar lindo, com a paz? Quem já foi? Deixa eu contar uma experiência então. Uma vez eu fui no cemitério, inclusive um cemitério chique, eu nunca vou enterrar naquele cemitério. Deve ser uma fortuna um lugar ali. É mais caro que minha casa. E o cemitério muito bonito, sabe, galera? Rapaz, aquele verde, assim, um silêncio. E eu fui dar uma passeada pelos túmulos. Rapaz, os túmulos tudo em mármore, algumas coisas, sabe, em bronze, uma coisa mais linda. Deu vontade até de morrer e ficar ali logo. Muito lindo, os pássaros cantando ao fundo, aquela paz, as pessoas andando devagar. Meu Deus, que lugar bonito, né? Bonito, é sério, muito bonito o lugar. É legal de fazer um luau lá. Sugestão aí, viu, JP, para a federação fazer brincadeira. E aí, eu sou curioso e eu tinha uns indivíduos, né, que antigamente chamavam de coveiro, né? Nesse mundo politicamente correto, nem sei, mas se chama de coveiro, mas eu conheço como coveiro, né? E aí o indivíduo estava lá abrindo uma tumba, e eu fui lá olhar. E cheguei lá perto, e eu lembro que nas poucas olhadelas que eu dei, me veio esse texto à mente. Porque é o seguinte, por dentro, aquele cemitério de classe alta, é sério, um terreno ali que cabe um caixão, para vocês entenderem. Deve ser uns 80 mil, 90 mil, por aí. E eu fiquei olhando que aquela tumba, né, aquele sepulcro, é igualzinho a que enterram indigentes por dentro. É exatamente igual. Cheio de morte, de ossos podres, secos, cheios de um odor horrível, é feio de se ver.
tem nada a ver com aquilo que está aparentemente, tem nada a ver com aquilo que está fora, sabe? É essa a comparação que Jesus faz com esses homens. Olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora são muito bonitos, muito belos, muito bem pintados e ornados, cheios de flores, mas por dentro vocês são cheios de morte e toda imundícia, porque vocês são hipócritas. E um grande problema dos hipócritas, destes que agem assim, né, é justamente porque eles estão muito mais preocupados em agradar aos homens do que agradar a Deus. Quando eu falo em agradar aos homens do que agradar a Deus, galera, não pense que eu estou falando em coisas necessariamente pecaminosas. Não é isso. O verso 28, Jesus diz porque ele fez essa comparação tão dura, né? E ele diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. A vida, irmãos, não é um teatro e você não é um ator diante de Deus. Aliás, a vida até pode ser um teatro e você até pode ser um ator, mas diante de Deus não existem máscaras. Diante de Deus você é o que você é. Diante de Deus você é aquilo que você faz quando só você sabe que você faz. Diante de Deus você é aquilo que você vê, que só Deus sabe que você vê. Diante de Deus você é aquilo que você fala, que só Deus sabe que você fala. Diante de Deus você é aquilo que você é quando você não está na presença dos seus pais, do pastor ou de amigos crentes. Porque diante dele é isso, né? O salmista Davi disse que, olha, se eu subo ao mais alto céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás também. E muita gente interpreta esse texto errado, né? Como se Davi estivesse tentando fugir de Deus, né? Aí ele sobe. Não, a ideia de Davi ali era de dizer, olha, eu não tenho como me esconder do Senhor. Eu sou um livro aberto para o Senhor. O Senhor sabe do que eu vou pensar antes que eu pense. Mas sabe qual é o problema? É que a gente acha que o mundo vai cair quando o Pai descobrir o que a gente faz. Que a gente vai estar enrascado quando o pastor descobrir o que a gente fala e com quem a gente anda e aonde a gente anda. E muitas vezes nós estamos pouco preocupados com o que Deus tem pensado de nós. Assim eram os escribas e fariseus, irmãos. Veja, o texto, Jesus disse que eles até se preocupavam com a justiça, mas em parecer justo e não ser justo. Em outras palavras, guardadas as devidas proporções também, o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês querem parecer ser devotados, querem parecer ser piedosos, querem parecer ser crentes, mas vocês só parecem. E vocês até enganam, mas enganam os homens. Porque por dentro, eu sei que vocês estão cheios de hipocrisia, ou seja, de falsidade, de mentira, de teatro e de iniquidade. A iniquidade aqui é algo que é contrário à santificação, que é contrário à piedade, à vida com Deus. Real. Em resumo, irmãos, os escribas e fariseus eram religiosos, excelentes religiosos, cumprindo tudo aquilo que era para ser cumprido aos olhos dos homens, mas pouco preocupados como eles estavam diante de Deus. Eles usavam máscaras. E Jesus estava aqui fazendo não outra coisa, senão tirando a máscara dessas pessoas. E nós? O que fazemos? Eu nasci e me criei no Evangelho. Eu vou para a igreja desde a barriga da minha mãe, né? E sempre fui. E fui durante muito tempo, porque tinha que ir, porque não tinha opção de ficar em casa.
Porque meu pai ia, minha mãe ia, todo mundo ia para a igreja, domingo à noite ia ficar fazendo o que em casa? Assistindo Fantástico? Não, ia para a igreja também. Aí depois de um tempo eu comecei a achar que era dono do meu nariz e dizer à mãe que não queria ir mais. E minha mãe dizia, não, mas vai sem querer mesmo. E eu ia, mesmo sem querer. E talvez, se você olhasse para mim, eu era um crente normal. Eu ia para a igreja, eu participava do culto, eu cantava, eu orava. Logo depois eu comecei até a tocar lá no louvor. Mas o meu interior continuava cheio de morte, de ossos secos, de hipocrisia e iniquidade. Porque eu era um filho de crente. Eu era um filho de crente. Eu era crente por conveniência, né? Até o dia em que Deus decidiu tirar as minhas máscaras. E realmente me fazer entender, né, a importância de buscar agradar a Deus muito mais do que aos homens. Veja, há quem se pergunte o que um adolescente como você, o que um jovem como você está fazendo na igreja, né? Porque, principalmente, com a visão que uma boa igreja deve ter em relação à visão do mundo, né? Porque, veja só, por um sentido lógico, o que é que você está fazendo num lugar aonde você não pode ter relação sexual antes do casamento? O que é que você está fazendo num lugar aonde você não pode se utilizar de nenhuma coisa que lhe tire da sua razão, o que inclui bebida alcoólica, entorpecente, fumo e qualquer tipo de vício? O que é que você está fazendo num lugar aonde você é vigiado e policiado e criticado até mesmo se falar um palavrão? O que é que você está fazendo num lugar aonde você deve ter certa cautela ao andar em certos lugares e com certas pessoas, né? Você só pode estar aqui fazendo duas coisas. Uma, ou porque você de fato teve um verdadeiro encontro com Cristo e entendeu que na verdade esse não é um lugar de proibições, mas esse é um lugar de libertação. Esse é um lugar que não proíbe você fazer certas coisas, mas lhe libertou de fazer certas coisas. Aquelas coisas que todo mundo faz, sabe? Porque hoje o crente é que é o contra a cultura, né? O crente é que é o contra a cultura, né? Você levantar uma bandeira hoje de namoro santo, por exemplo, né? Ou, sabe, de respeito incondicional aos pais, assim, começou a ser um negócio revolucionário já. Por quê? Porque a regra é tratar o pai como você trata o colega de escola. A regra é namorar assim que der na telha e que pensar, e com o primeiro, a primeira que aparecer, seja ele crente ou não, e avançar o sinal quando quiser, e etc, né? Então, ou você está nesse grupo que entende que foi liberto de todas essas coisas e pode ter uma vida santa e diferente em Deus, ou você, se está aqui e não está nesse grupo, está no grupo que aqui está usando máscaras. E é triste constatar o quanto tem gente na igreja usando máscaras. Gente que é crente só aqui dentro, né? É crente só perto do pai e da mãe. É crente só perto do pastor e dos colegas da igreja. Depende dos colegas ainda, né? Mas é uma vida de capa, né? É uma vida de aparência. Ele leva duas vidas, na verdade, né? Quase como que um agente secreto. E a verdadeira vida não é a que ele leva na igreja, né? Aquela é a falsa, aquela é a máscara. Mas é bom que hajam pessoas assim na igreja, porque a igreja é lugar de mudança, é lugar de transformação. É o lugar onde as máscaras caem.
E nessa noite eu queria que você refletisse que máscaras você tem utilizado, sabe? Será que você é e tem sido alguém que tem coisas a esconder, sabe? E eu falei, né, que eu acho que isso vai muito mais além das questões aparentes, sabe? Porque eu queria muito que o grande problema da nossa mocidade na igreja é gente que, sei lá, não tem tanto dinheiro quanto parece demonstrar ter, sabe? É gente que não é tão magro ou tão magra, né, quanto quer demonstrar ser nas fotos. Eu queria muito que o grande problema nosso fosse, sabe, gente que, sei lá, não tem a pele tão bonita ou não joga tanto futebol assim, né, quanto ele diz que joga. Eu queria muito que o problema da mocidade se resumisse a isso, sabe? Mas eu creio que existe um problema mais profundo, sabe? É de coisas que estão relacionadas à nossa vida espiritual. Eu sei que talvez uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um jovem, né, e eu sei disso, e sei porque tem pouco tempo que eu vivi isso, é você ser tratado, né, literalmente, ser tratado com base em um intelecto, uma faixa etária que é bem inferior à sua, né? É quando você já tem uma certa maturidade e alguém continua lhe tratando como se você não a tivesse, né? É quando você alcança uma certa experiência e alguém continua lhe tratando como uma criança. Eu sei, isso é muito difícil de se lidar. Mas eu creio que um dos primeiros passos para haver uma melhora e uma evolução nisso é quando nós arrumamos a nossa vida com Deus. É quando nós mostramos maturidade no primeiro lugar e mais importante demonstrarmos essa maturidade, que é espiritualmente falando, é tendo um verdadeiro encontro com Cristo, é fazendo deste Evangelho algo que é além daquilo que os nossos pais nos ensinaram ou que a professora da escola dominical nos fala constantemente, mas é fazer com que isso seja algo real e verdadeiro em nossas vidas, sabe? Era essa a intenção de Jesus, apesar das duras palavras aos escribas e fariseus e a todos aqueles que o ouviam ali, né? É mostrar a importância de nós tirarmos as nossas máscaras, porque diante de Deus nós somos quem somos. Que Ele nos ajude então e nos abençoe a sermos verdadeiramente sal e luz deste mundo, não de aparência, mas de fato e de verdade.